Existe uma figura que assombra a humanidade há milênios. Ele não é vilão, não é herói. Ele é algo muito mais perigoso. Ele aparece no folclore de todas as culturas, mas poucos entendem o perigo oculto por trás dessa máscara sombria. Carl Jung o chamou de arquétipo do trickster, e ele está operando dentro de você agora mesmo, seja você consciente disso ou não. O trickster não é como o tolo. O tolo é inofensivo, ingênuo, caminha sonhando acordado sem perceber que está a um passo do abismo. Mas o trickster, ele é diferente. Ele é astuto, manipulador, calculista. Ele é a raiz sombria de toda a criação picaresca da literatura mundial, impossível de capturar em uma única forma. As histórias do trickster existem desde os tempos antigos. Dizem que estão na própria fundação da civilização. Elas pertencem às expressões mais primitivas da humanidade. Os tricksters são os quebradores de regras, agentes do caos, mestres da manipulação e atravessadores de fronteiras. A melhor forma de descrevê-lo é simples. Ele estará sempre na fronteira, às vezes desenhando a linha, às vezes cruzando-a, às vezes apagando ou movendo-a. Mas sempre lá. Ele é o Deus do limiar em todas as suas formas. Os tricksters estão sempre na estrada. São os senhores do entremundos. Enquanto você tenta rastreá-lo até a sua origem, ele continua pregando peças em você, sempre evasivo, sempre cruzando as fronteiras conceituais nas quais você tenta confiná-lo. E aqui está a primeira lição sombria. Não importa o que você faça, ele está sempre um passo à frente. Sempre. As vítimas de trapaceiros e charlatães são aqueles inconscientes do trickster. Eles foram enganados pela própria ingenuidade, ganância ou auto-engano. Você precisa ser um pouco ardiloso para se proteger de ser enganado. Mas aqui está o que poucos percebem. Existem pessoas que realmente acreditam estar ajudando os outros, mas na verdade estão enganando-os. Nesse caso, tanto o perpetrador quanto a vítima são inconscientes do trickster operando nas sombras. O trickster só é destrutivo quando opera inconscientemente em nossas vidas como uma entidade autônoma. Mas o trickster pode aparecer de outra forma igualmente perigosa, como alguém que não está enganando você, mas dizendo a verdade, e você provavelmente não vai acreditar nele. Nos tempos medievais, o bobo da corte era conhecido por falar a verdade sem perder a cabeça. Ele era a única pessoa que recebia permissão do rei para dizer as coisas como realmente eram, uma figura crucial nas cortes reais. Para tornar seus privilégios especiais conhecidos, ele usava um gorro com sinos e um cetro de bobo, espelhando a coroa e o cetro do rei. O trickster está presente em nós assim que ganhamos consciência de nosso ego na infância. É a progressão mais primitiva para o mito do herói, mas um passo necessário para nos tornarmos maduros e completos. O ciclo do trickster corresponde ao período mais antigo e menos desenvolvido da vida. O trickster é uma figura cujos apetites físicos dominam seu comportamento. Ele tem a mentalidade de uma criança. Sem qualquer propósito além da gratificação de suas necessidades primárias, ele é cruel, cínico e insensível. Essa figura, que no início assume a forma de um animal, passa de uma façanha maliciosa para outra. Mas, conforme faz isso, uma mudança acontece com ele. No final de sua jornada de patifaria, ele está começando a assumir a semelhança física de um homem adulto. O trickster se levanta contra as restrições e autoridades. Assim como o id freudiano, o componente instintual inconsciente presente desde o nascimento, a fonte de gratificação instantânea, de necessidades e desejos corporais, impulsos emocionais, está em conflito constante com o superego.
A internalização das regras culturais que nos ajudam a agir de maneiras socialmente aceitáveis. Os tricksters geralmente têm uma libido enorme e frequentemente apresentam temas escatológicos. Uma forma inicial e inocente do trickster são os pais brincando de esconde-esconde com seus filhos para fazê-los rir. O trickster vem até nós quando estamos muito sérios, rígidos, quando seguimos regras e horários excessivamente, quando perdemos o senso de humor. Ele nos faz esquecer o que pretendíamos lembrar, dizer coisas das quais nos arrependemos depois, ou aparecer na forma de um ato falho freudiano, causando risadas. Talvez nenhum filósofo tenha escrito sobre a importância do riso tão eloquentemente quanto Nietzsche. Eu realmente me permitiria ordenar as categorias de filósofos de acordo com a categoria de seu riso, até aqueles que são capazes de riso dourado. E presumindo que os deuses também pratiquem filosofia, não duvido que no processo eles saibam rir de uma maneira sobre-humana e nova, às custas de todas as coisas sérias. Deuses se deleitam em zombar. Mesmo quando ações sagradas estão em questão, parece que eles não conseguem parar de rir. O riso medeia entre o sagrado e o profano, onde o trickster reside. O riso representa uma atitude em relação à vida e a si mesmo, especialmente rir de si mesmo. Rir é trabalho interior profundo, rompe nossa persona e nos abre para uma mensagem profunda. O trickster nos belisca e nos diz que a vida é uma peça teatral. Somos os atores em um vasto palco seguindo um roteiro predeterminado. No entanto, ele também nos diz que não precisamos necessariamente seguir o roteiro, que podemos fazer o nosso próprio, improvisar e não ter medo de cometer erros, mas sim rir deles. Temos a liberdade e a responsabilidade de fazê-lo. Este é um aspecto central da filosofia existencialista que nos ensina a nos tornarmos autênticos e descobrir quem realmente somos. Podemos enganar os outros ou ser enganados, mas nunca podemos enganar a nós mesmos. O trickster nos força a olhar para nós mesmos no espelho e para a persona que estamos colocando para impressionar os outros, em detrimento de nossas necessidades instintivas, nossa criatividade e alegria que são tão vitais para nos dar a energia que precisamos em nossa vida diária. O trickster é contra qualquer autoridade, pois quer fazer o que é melhor para ele, e nunca vai colocar outra pessoa à sua frente. Ele faz buracos em fronteiras rígidas e questiona suposições fundamentais sobre como o mundo é organizado, revelando a possibilidade de transformá-las, mesmo que muitas vezes para fins ignóbeis. É a figura que nos empurra a questionar aqueles no poder e as limitações e regras que nos são impostas. Sua energia invade e entrega golpes duros numa tentativa de nos acordar como indivíduos e como cultura. Ele intervém e aponta coisas, pedindo a uma cultura para olhar sua própria loucura, abordando tópicos polêmicos com sagacidade e humor, lançando luz em áreas sombrias e trazendo atenção pública para o submundo da sociedade. Os comediantes ajudam a entregar a mensagem do trickster, o que muitas vezes pode custar sua própria estabilidade mental. Os comediantes são figuras importantes e ajudam a sociedade como um todo. Quando a comédia é suprimida, há consequências graves, pois o trickster permanecerá inconsciente. No entanto, o trickster encontrará uma saída, e se alguém o ignora, ele aparecerá na forma de uma neurose. A dúvida é uma precursora da mudança, e o trickster está totalmente focado em mudança. O problema então não é a dúvida, o problema é o medo da mudança. Confrontar o risco da dúvida é necessário para qualquer indivíduo crescer. Como agente da mudança, o trickster desencadeia nosso medo da mudança, e é um companheiro desconfortável, mas essencial, no caminho do crescimento. As origens
Vivacidade e durabilidade da cultura exigem que haja espaço para figuras cuja função é descobrir e perturbar as próprias coisas em que as culturas se baseiam. A totalidade da vida consiste em ordem e caos, e o espírito dessa desordem é o trickster. Ele é o deus dionisíaco do vinho e da música que nos conecta a forças instintivas que estão fora dos limites de todas as coisas civilizadas, e que busca quebrar convenções e nos levar a lugares selvagens e indomados. Nietzsche, que se autodenominava o último discípulo do filósofo Dionísio, escreveu: "Eu digo a você, é preciso ainda ter caos dentro de si para dar à luz uma estrela dançante." Sem caos, a sociedade perde sua cultura, o sistema se torna falho, estagnado e burocrático. Portanto, o trickster não apenas destrói valores antigos, mas também cria novos valores. Ele remodela o mundo ao redor com magia interior, continuamente tecendo o velho no novo. Apesar de todo o seu comportamento disruptivo, os tricksters são regularmente honrados como os criadores da cultura. Imagina-se que eles não apenas roubaram certos bens essenciais do céu e os deram à raça humana, mas também continuaram e ajudaram a moldar este mundo para torná-lo um lugar hospitaleiro para a vida humana. Além da criação, o trickster nos ensina que todos temos a capacidade para a destruição. O trickster é, ao mesmo tempo, criador e destruidor, doador e negador, aquele que engana e que é sempre enganado por si mesmo. A pessoa que parece ser gentil demais ou pura demais por fora e está reprimindo suas verdadeiras emoções, pode de repente se tornar autodestrutiva ou se envolver em comportamentos pecaminosos. Intuitivamente, podemos sentir que há algo errado com essa pessoa, que ela está colocando uma persona. É como se o trickster a estivesse compelindo e insistindo que ela faça exatamente o que a consciência proíbe, e também a enganando para revelar isso sobre si mesma. Não se deve tentar viver no extremo, mas sim alcançar um equilíbrio e fazer as pazes com seus aspectos sombrios. A psique compensa para alcançar equilíbrio e totalidade. Como o trickster perturba a convenção, ele é comumente lançado sob uma luz negativa. No entanto, isso está errado, pois ele não conhece nem o bem nem o mal, mas é responsável por ambos. Ele tem um lado claro e um lado escuro. Embora ele sempre apresente um elemento de brincadeira, é isso que define o trickster. O trickster não possui valores morais ou sociais. Está à mercê de suas paixões e apetites. Mas através de suas ações, todos os valores passam a existir. Sua inteligência criativa nos surpreende e mantém viva a possibilidade de transcender as restrições sociais que encontramos regularmente. Ao contrário do diabo, que é um agente do mal, o trickster é amoral, não imoral. A moralidade é uma estrutura da sociedade e da consciência do ego. O inconsciente não joga pelas nossas regras. O trickster personifica o paradoxo da condição humana. Ele ocupa a unidade peculiar do liminal, aquilo que não é nem isto nem aquilo, e ainda assim é ambos. Como humanos, lutamos para entender o paradoxo, a contradição, e para compreender a possibilidade de que a unidade possa fundamentar a dualidade aparente. O trickster é frequentemente identificado com animais específicos, assumindo a forma de raposa, corvo, macaco, coiote, lebre ou aranha, entre outros. Ele não possui forma bem definida e fixa. Como um metamorfo, ele é como líquido, inescapável. O trickster pode aparecer habilmente em qualquer disfarce e imitar a forma de outros animais. Mas podemos identificar a energia do trickster pela própria natureza de sua mutabilidade e suas ações incendiárias. Qualquer que seja a forma que ele assuma,
Ele é um ser primordial da mesma ordem que os deuses e heróis da mitologia. Na mitologia grega, Prometeu é um trickster que roubou o fogo dos deuses para dá-lo à humanidade, para o desprazer dos deuses, pois a humanidade não estava pronta para usar esse princípio de maneira criativa e altruísta. No entanto, isso é precisamente o que nos tornou humanos em primeiro lugar, pois o fogo era essencial para a evolução do homem. Aqui encontramos um paradoxo. Aquilo que é necessário para o progresso da espécie humana também é capaz de nos destruir. Pode-se pensar aqui em inteligência artificial ou na singularidade. Quando o trickster é punido, ele é substituído pela estupidez. Prometeu é punido pelos deuses e é substituído por seu irmão Epimeteu. Prometeu é o que pensa antes de agir, enquanto Epimeteu é o que pensa depois, que age antes de pensar. Pode-se quase dizer que neles um único ser primitivo, astuto e estúpido ao mesmo tempo, foi dividido em dualidade. Outra figura de trickster é Brer Rabbit, um personagem de contos folclóricos afro-americanos que é retratado como um azarão e mais fraco que seus oponentes, ganhando assim a simpatia do público. Nas histórias, ele se mete em problemas por sua própria natureza travessa, e então deve usar sua inteligência e habilidade de enganar e superar animais maiores e mais fortes, tomar controle da situação e sair dos problemas. Anansi, a aranha, é um trickster africano. Ele é um personagem moralmente ambíguo que engana humanos e deuses igualmente. Seus truques são aprimorados por sua capacidade de mudar de forma e assumir qualquer forma que melhor se adapte à sua escapada. No entanto, alguns também o lançam como criador divino que teceu o mundo inteiro, trazendo histórias e sabedoria ao mundo. Da mesma forma, na cultura nativa americana, Iktomi é um espírito trickster aranha. Ele já foi sabedoria, mas foi destituído do título por causa de seus modos de fazer travessuras. Seus planos maliciosos frequentemente falhavam. Então essas histórias geralmente eram contadas como uma forma de ensinar lições aos jovens. Ele dá o filtro dos sonhos às pessoas para proteção. Os contos folclóricos revelam como ele é respeitado, temido e zombado. Ele pode usar cordas para controlar humanos como marionetes, e tem o poder de fazer poções que mudam deuses. De acordo com uma profecia, sua teia se espalharia pela terra. Isso pode ser interpretado como a rede telefônica e depois a internet, a teia mundial. Iktomi tem sido considerado desde tempos imemoriais como o patrono da nova tecnologia. O mito é uma forma da psique falar sobre si mesma. Muitos dos nativos americanos consideram Iktomi o deus dos europeus, que parecem seguir prontamente seu comportamento bizarro e truques de auto-aprisionamento. Coyote é outra importante figura de trickster no folclore nativo americano. O equivalente europeu é Reynard, a raposa. Uma das figuras mais populares da mitologia nórdica é Loki, o deus trickster. Por meio de trapaça e travessuras, ele causa a morte de Baldur, o mais amado de todos os deuses. Logo, Loki é considerado culpado e punido, e os deuses sabiam que esse evento era o prenúncio do Ragnarok, a queda e morte dos deuses e do próprio cosmos que eles mantinham. Em outras palavras, se você amarrar o trickster, isso destruirá o mundo. A divindade grega Hermes é um encrenqueiro e ladrão, bem como um criador benéfico que trouxe fogo e música, entre outras coisas, para o reino humano. Seu status divino, no entanto, é incerto em seu nascimento. Ele nasce como um forasteiro, mas quer ser um insider. Através de suas façanhas iniciais como trickster, como roubar o gado de Apolo, ele ganha a admiração de Zeus e um lugar incontestável no Monte Olimpo, o lar dos deuses gregos. Hermes é um trickster divino,
psicopompo e mensageiro dos deuses, negociando a fronteira entre homem e Deus, matéria e espírito. Ele é o único Deus que pode atravessar todos os três reinos: Monte Olimpo, terra e submundo. E talvez até como um mediador entre o mundo dos sonhos e a vida desperta. Hermes é um terceiro caminho de vida, além do apolíneo racional e do dionisíaco irracional. Ele é o deus das piadas e das jornadas, o guia astuto das almas. Quando inimigos invadiram sua cidade, Hermes se vestiu como um simples pastor e carregou um carneiro ao redor da cidade, e onde quer que caminhasse, criava segurança. Ele mostrou às pessoas que era seu aliado em qualquer batalha que pudessem encontrar e protetor em qualquer perigo. Isso nos lembra Jesus como o bom pastor, carregando a ovelha perdida de volta ao rebanho. O deus Trickster também tem uma energia protetora. Muitas tribos usam máscaras e abandonam sua personalidade, ficando possuídas pelo espírito do Trickster. Os rituais são um elemento importante do Trickster. Se o cenário ritual está faltando, o Trickster está faltando. O comportamento das tribos torna-se excêntrico, cômico e grosseiro. No entanto, a sacralidade conecta essas características com fertilidade, bem-estar e alegria. No caráter ambíguo do Trickster, podemos observar a conexão próxima entre os reinos do sagrado e do profano. O Trickster toca uma corda humana mais profunda. Ele executa um trabalho cultural fundamental, e ao entender melhor o Trickster, entendemos melhor a nós mesmos, nos aspectos inconscientes de nós mesmos, que respondem ao comportamento perturbador e transformador do Trickster. Quando descrevemos fenômenos do Trickster, estamos sempre descrevendo aspectos de nós mesmos. Ele é um speculum mentis, um espelho da mente, comum a toda a humanidade, que em certo período de nossa história nos deu uma imagem do mundo e de nós mesmos. O problema é primariamente psicológico, uma tentativa do homem de resolver seus problemas interiores e exteriores. O psiquiatra e psicólogo suíço Carl Jung chama a figura do Trickster de arquétipo. É parte do inconsciente coletivo, a estrutura herdada e universal presente em todos, que é mais profunda que a camada do inconsciente pessoal, formado pela experiência reunida ao longo da vida. Os arquétipos são padrões primordiais ou impressões da experiência de nossos ancestrais. A fonte primária de símbolos psíquicos, que atraem energia e a estruturam, e levam, em última análise, à criação da civilização e da cultura. O Trickster está em toda parte. Ele é um estado eterno de mente. Os arquétipos aparecem transculturalmente como imagens, símbolos e motivos encontrados recorrentemente em mito, religião e arte ao longo da história. Existem numerosos exemplos de arquétipos como o velho sábio, a grande mãe, o herói e o trickster, para citar alguns. O trickster é o arquétipo que ataca todos os arquétipos. Jung afirmou que existem tantos arquétipos quanto situações típicas na vida. Não podemos observá-los diretamente, mas eles têm um grande impacto em nossas atividades pessoais e forma de pensar. É o lugar profundo e escuro de onde emergem impulsos e instintos. Os arquétipos são órgãos da alma, o tecido da estrutura do inconsciente. Eles são personalidades vivas dentro de nós, autônomas e luminosas. Se eles conseguem energia suficiente, os arquétipos podem ter controle sobre uma pessoa. O inconsciente é mais antigo que a consciência. É primordial do qual a consciência surge. Assim, nossa vida consciente veste e guia nossas ações. Mas é impossível que algo apareça na consciência sem ter raízes no inconsciente. As características mitológicas do trickster se estendem até as regiões mais altas do desenvolvimento espiritual do homem.
No início da Idade Média, costumes estranhos estavam ocorrendo. Jung escreve: no meio do serviço divino, mascarados com rostos grotescos, disfarçados de mulheres, leões e bufões, executavam suas danças, cantavam canções indecentes no coro, comiam sua comida gordurosa de um canto do altar, perto do padre celebrando a missa, tiravam seus jogos de dados, queimavam um incenso fedorento feito de couro de sapato velho e corriam e pulavam por toda a igreja. Esses rituais pagãos eram extraordinariamente populares e exigiram tempo e esforço consideráveis para libertar a igreja deles. O fantasma do trickster, no entanto, continua a assombrar a mitologia de todas as eras. Jung escreve: ele é obviamente um psicologema, uma estrutura psíquica arquetípica de extrema antiguidade. Em suas manifestações mais claras, ele é um reflexo fiel de uma consciência humana absolutamente indiferenciada, correspondendo a uma psique que mal deixou o nível animal. O mito do trickster reflete um estágio anterior e rudimentar de consciência, uma personificação coletiva que é o produto de um agregado de indivíduos, e é bem-vinda por cada indivíduo como algo conhecido por ele, o que não seria o caso se fosse apenas uma excrescência individual. Se o mito fosse nada além de um remanescente histórico, teríamos que perguntar por que ele não desapareceu há muito tempo no grande depósito de lixo do passado, e por que continua a fazer sua influência sentida nos níveis mais altos da civilização. O trickster aponta de volta para um estágio primitivo de consciência que existiu antes do nascimento do mito. Somente quando nossa consciência alcançou um nível mais alto, podemos nos distanciar do estado anterior de nós mesmos e dizer algo sobre isso. Ele, o trickster, é um precursor do Salvador e, como ele, Deus, homem e animal ao mesmo tempo. Ele é sub-humano e sobre-humano, um ser bestial e divino, cuja característica principal e mais alarmante é sua inconsciência. Ele é tão inconsciente de si mesmo que seu corpo não é uma unidade, e suas duas mãos lutam uma contra a outra. O trickster é um ser cósmico primitivo de natureza divino-animal, por um lado superior ao homem por causa de suas qualidades sobre-humanas, e por outro lado, inferior a ele por causa de sua inconsciência. O mito do trickster, como muitos outros mitos, deve ter um efeito terapêutico. Ele mantém o nível intelectual e moral anterior mais baixo diante dos olhos do indivíduo mais altamente desenvolvido, para que ele não esqueça como as coisas eram ontem. O chamado homem civilizado esqueceu o trickster. Ele o lembra apenas figurativamente e metaforicamente, quando, irritado com sua própria inépcia, fala do destino pregando peças nele ou de coisas sendo enfeitiçadas. Ele nunca suspeita que sua própria sombra oculta e aparentemente inofensiva tem qualidades cuja periculosidade excede seus sonhos mais selvagens. Para Jung, o trickster forma parte da sombra, ambos perigosos na medida em que os mantemos ocultos de nós mesmos e os projetamos nos outros. Ele escreve: o trickster é uma figura de sombra coletiva, uma soma de todas as características inferiores de caráter em indivíduos. E como a sombra individual nunca está ausente como componente da personalidade, a figura coletiva pode se construir a partir dela continuamente. Nem sempre, é claro, como uma figura mitológica, mas em consequência da crescente repressão e negligência dos mitologemas originais, como uma projeção correspondente em outros grupos sociais e nações. A energia coletiva do trickster está presente em alguém que parece um líder, mas é realmente o grande fingidor, alguém que convence as pessoas prometendo verdades, mas entregando mentiras. Essa figura aparece, desaparece e reaparece, ao longo de toda a história humana. Pensamos que o perigo é aquele que está tentando invadir nossa casa,
Mas pouco sabemos dos perigos da parte desconhecida e reprimida de nós mesmos, que nos faz perder nosso próprio eu. Nós mesmos escondidos atrás de nós mesmos deveríamos nos assustar mais. O trickster nos acompanha pela toca do coelho, às profundezas de nosso eu desconhecido, ao vale da sombra da morte. Por mais assustador que seja, o trickster nos ajuda a encontrar profundidades em nós mesmos que não sabíamos que existiam. Enquanto a sombra nos ajuda a conhecer nossa moralidade, o trickster se preocupa em nos ajudar a reduzir o pecado do orgulho. Ele nos impede de sermos muito confiantes em nós mesmos, pois a arrogância prevê uma queda. O trickster é importante na individuação porque ajuda a desinflar a inflação do ego. Quando nos tornamos controladores, arrogantes ou narcisistas. O ego saudável é nosso senso de quem somos, servindo como ponte para o mundo interior. O trickster é o especialista em demolição de egos que nos ajuda a nos tornar mais realistas sobre nossas limitações psicológicas e, finalmente, nossa ilimitação espiritual. Esta é uma energia dentro de nós mesmos e dentro do universo que nos humilha, derruba nosso ego, perturba nossos planos, demonstra para nós quão pouco nossos desejos importam e dissolve as formas que não nos servem mais, embora possamos estar nos agarrando a elas, como se nossas vidas dependessem disso. Quando o ego está em seu auge, o trickster pega um pequeno alfinete e estoura nossa bolha de grandeza. E quando começamos a ver a realidade das coisas, tudo o que pensávamos ser significativo, poder, dinheiro, fama, prazer, se torna sem sentido. O trickster nos ajuda a nos humilhar e nos diz que nosso poder é limitado no vasto universo. Essa rendição é uma necessidade para a autorrealização e uma conexão com o divino. Em vez dos grandes ajudando os humildes, o trickster inverte isso e se disfarça como alguém muito humilde. Mas essa pessoa humilde supera a chamada grande pessoa, aquela que tem um ego inflado. A Bíblia tem uma passagem que expressa essa energia do trickster claramente. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios. E Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as coisas que são poderosas. E as coisas vis do mundo, e as coisas desprezadas, Deus escolheu sim, e as coisas que não são, para aniquilar as coisas que são. Não importa quão humilde você seja, ou quão totalmente inútil você possa se sentir na vida. Sempre há algo no ser superior ou em Deus que ainda te chama. Na alquimia, o arquétipo do trickster se manifesta como o símbolo elusivo de Mercúrio, o equivalente romano de Hermes, que é fluido como mercúrio líquido. Jung escreve: uma combinação curiosa de motivos típicos do trickster pode ser encontrada na figura alquímica de Mercúrio. Por exemplo, sua propensão para piadas astutas e travessuras maliciosas, seus poderes como metamorfo, sua natureza dual, metade animal, metade divina, sua exposição a todos os tipos de torturas e, por último, mas não menos importante, sua aproximação à figura de um salvador. Mercúrio domina magistralmente a dualidade de espírito e matéria, e está associado a lápis philosophorum, pedra filosofal, ou ao ser. Ele está paradoxalmente associado a Cristo e a Lúcifer, o portador da luz. Em comparação com a pureza e unidade do símbolo de Cristo, Mercúrio lápis é ambíguo, escuro, paradoxal e completamente pagão. Portanto, representa uma parte da psique que certamente não foi moldada pelo cristianismo e não pode de forma alguma ser expressa pelo símbolo Cristo. Pelo contrário, como vimos, de muitas maneiras aponta para o diabo, que às vezes é conhecido por se disfarçar de anjo de luz. A natureza paradoxal de Mercúrio reflete um aspecto importante do ser.
o fato de que é essencialmente uma união de opostos. E de fato não pode ser outra coisa se quiser representar qualquer tipo de totalidade. A elusiva pedra filosofal, o símbolo central da alquimia, que permite transformar matéria básica em ouro, é produto de um verdadeiro trickster, Mercúrio, que levou os alquimistas ao desespero. Para Jung, a pedra filosofal não é encontrada externamente, mas em nós mesmos. O trickster, na forma de mercúrio alquímico, pode ser dito conter a totalidade da psique, tanto o inconsciente quanto a mente consciente, o conhecido e o desconhecido, e a luz e a escuridão dentro de todos nós. A psique busca equilíbrio, não permanecendo em extremos, mas uma combinação de opostos. A função transcendente na alquimia é onde a psique encontra o ponto médio. Isso ocorre quando o tempo está certo, isto é, em sincronicidade. De certa forma, pouco demais ou demais são o trickster. Os extremos são como somos enganados. No entanto, o trickster está tentando nos apontar para o centro, para o caminho da individuação. Isso nos lembra do que Aristóteles disse sobre a virtude, que ela é um ponto entre uma deficiência e um excesso de um traço. Por exemplo, o meio-termo dourado da confiança está entre a autodepreciação e a vaidade. À medida que alguém se torna mais equilibrado na vida, também alcança totalidade psíquica. Os tricksters estão sempre em cena, tentando mostrar à cultura sua sombra e as mudanças inevitáveis que estão por vir. Em termos mitológicos, a batalha entre as forças de criação e destruição, tipificada pela polaridade do trickster, está tão viva e bem no mundo moderno quanto estava para nossos ancestrais. O trickster chega ao palco mundial através da psique do indivíduo. Devemos chegar a um acordo com conflitos internos para ganhar mais clareza sobre os conflitos externos em que parecemos, como cultura, estar atolados. A integração do arquétipo do trickster nos permite passar de ser governados por nosso próprio ego egocêntrico para uma nova maneira de viver, na qual se tem integridade e relacionamento. Permite nos tornar conscientes de nossas verdadeiras emoções, comportamentos e pensamentos que nossa persona inconsciente está escondendo e sem os quais não há individuação alguma. Em outras palavras, o trickster nos permite descobrir nosso ser, a totalidade da personalidade que une os opostos de consciência e inconsciente e mantém tudo junto em equilíbrio e unidade. O trickster tenta nos acordar e no processo nos sacode até o cerne de nosso ser. Talvez isso seja porque ele incorpora padrões fundamentais com os quais lutamos ferozmente e precisamos desesperadamente reconciliar dentro de nós mesmos e nosso mundo. Através da negociação e perturbação de convenções e fronteiras, o trickster amplia o reino do potencial humano. Embora o trickster possa nos trazer lições difíceis, ele também é a força que nos permite imaginar e criar possibilidades inteiramente novas. Na história do coletivo como na história do indivíduo, tudo depende do desenvolvimento da consciência. Isso gradualmente traz libertação da prisão na inconsciência, e o trickster é, portanto, um portador de luz e também de cura.